nossa, a gente fica assim, vendo essa situação, né, Sakamoto, que é exatamente isso que você está falando, né? Entender a história desse rapaz de 16 anos, a motivação, mas o quanto isso choca, inclusive, o delegado que está investigando o caso. A frieza dele ao comentar, ao falar sobre isso, a raiva da mãe. Tem muita coisa aí para saber a respeito do comportamento dele e entender. E a surpresa que ele ficou ao saber que ele ficaria apreendido na Fundação Casa. E o delegado ele puxou uma aba que ele depois ele não desenvolveu, porque ele falou, olha, são 3 anos, né, de internação, né, que é a qual ele vai ficar. Só que ele puxou uma aba que ele ia começar exatamente a falar disso, porque ele falou assim, a menos que seja pedida interdição. E aí vamos lembrar de um outro caso famoso, né, que também teve uma interdição pedida, mas também é o caso contrário, caiu, a pessoa entrou num limbo e até hoje está num limbo, na verdade, que é o caso do Champinha. O Champinha está há 18 anos. Não dá para dizer exatamente preso, porque ele foi interditado psicologicamente, né? Ele está numa situação que de tempos em tempos é feita uma reavaliação e é mantida a situação dele, né? Detido numa casa, detido numa unidade de saúde, né? E ele foi um dos responsáveis pela morte da Eliana Friedenbach e do Felipe Café, né? Já faz 18 anos, né? Só que a situação dele é um limbo, exatamente, né? Porque considerou-se que ele não tinha condições de viver em sociedade, houve uma interdição em cima dele, e aí ficou essa interdição até hoje. Eu não duvidaria que, por conta desse crime, da forma como foi feito, que as instituições queiram aplicar um remédio, uma saída semelhante a esse rapaz que foi aplicado ao Champinha, o que não é o ideal. Né? Tipo, não é o ideal, longe do ideal, porque no caso do Champinha foi jogado num limbo que não existe, é um limbo jurídico na prática, né? Então, é uma discussão, na verdade, que foi feita. Por quê? Porque houve uma situação de comoção popular, né? O que é interessante, que o próprio pai da Liana do Ari, ele também é crítico, né? Ele tem uma cabeça muito boa a respeito de tudo o que aconteceu, ele entende e percebe como é que o... E ele acha que também esse limbo jurídico onde foi colocado o rapaz também não era, ou não é o ideal, né? Mas pode ser que aconteça a mesma coisa agora, Fabiola. Tem um ponto que o Dr. Marlon ressaltou para a gente também, né, Raquel? Que o caso desse menino, né, esse jovem, né, não é um menino, é um adolescente de 16 anos, é encaminhado para a Fundação Casa, de a gente prestar atenção como tem sido esse trabalho desses lugares para onde vão esses jovens, né, que cometem infrações, né? Que tratamento é esse? Que recuperação é essa? De que maneira esse adolescente volta à sociedade? Isso é extremamente fundamental em discutir nesse caso, né? Nossa, Fabiola, isso é uma questão que gera tanto debate na sociedade, né? Redução da maioridade penal, se deve ou não deve acontecer. Os criminalistas têm diversas discussões sobre isso. Agora, esse é um caso tão particular, né? Porque tem ali é, tantas questões envolvidas, e acho que a gente vai ter que entender muito da situação psíquica desse jovem, de tudo que estava envolvendo ali a vida dele. Eu acho que esse é um caso que foge um pouco até do que se criou de estereótipo para ataques em escolas ou influências da internet. Ele tem ali uma reação muito extremada, uma dissociação de vínculo muito forte enquanto ele comete o assassinato e vai fazer suas atividades cotidianas, em que ele diz que fica surpreso de estar sendo punido. Eu estou longe de ser qualquer especialista em psicologia, mas acho que é um caso que vai envolver muito disso, né? O delegado fala ali
da relação com a mãe, né, da faca que ele finca nas costas da mãe, e a relação do filho adolescente com a mãe, ela é muito forte, né, principalmente do menino, ele tem um vínculo muito forte com a mãe, nos primeiros anos, e na adolescência é onde ele rompe com essa mãe, ele a responsabiliza por tudo, só que isso é na adolescência saudável, né, quando ele rompe com a sua mãe para se tornar um adolescente saudável e um adulto, é natural e saudável esse rompimento. Agora, esse é um caso tão particular, tão doído e tão sofrido, que fica até difícil para a gente inserir ele dentro de todas essas discussões que a gente faz, né, sobre a influência das redes, as discussões sobre o sistema penal, sobre a necessidade ou não de redução da maioridade penal, porque parece que tem ali uma particularidade, uma doença talvez tão, E tão tem, grave esse adolescente que a gente vai precisar entender um pouco melhor. e É tem muito uma, doído e tem um o aspecto